A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Poder sentar um pouquinho. Eu queria assim, primeiro agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Estivemos aqui na vigília, né? Já tem mais ou menos acho que 2 meses. 2 meses, né? Foi maravilhoso. E nós nos alegramos sempre quando a gente vem para esta igreja. E é uma alegria nós estarmos aqui, viu, pastor? Muito obrigada novamente, né? E o pastor só não veio porque ele está lá na nossa igreja cuidando do culto também, tá bom? Mas ele deixou um abraço para todos vocês, tá bom? Eu queria convidar as pessoas que estão lá atrás, bem mais à frente um pouquinho, mais perto aqui do púlpito. Vocês estão muito lá atrás, venha cá, vem mais para frente. Enquanto isso a gente vai abrindo. Foi me passado um tema muito bonito, viu? Muito forte. Isso, vem mais à frente. Temos um lugar aqui mais na frente. Vem mais pertinho. A presença do Senhor. A turma do fundo. Vem mais para frente. Eu lhe convido, porque hoje Deus tem um banquete para nós. Eu passei dias orando, né, pedindo ao Senhor para que Ele pudesse falar sobre aquilo que a igreja precisa dentro do propósito de vocês. Tem muita gente lá atrás, eu convido, pode vir, venha mesmo, tenha medo não. É tão bom ouvir Deus falar. Estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o presbítero Jonas e o presbítero Orlando, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada. Isso, venha mais à frente. Quanto mais pertinho, melhor. Tá bom? Podemos abrir a palavra em Ezequiel 2. Podemos ficar de pé. Foi me passado o texto de Ezequiel 2:1 como propósito de vocês nessas semanas, e eu tenho certeza que serão semanas belíssimas na presença do Senhor, tá bom? Amém? Diz a palavra do Senhor, Ezequiel 2:1: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu vou ler o 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Amém. Amém? Eu vou orar agora pela palavra. Pode fechar a tua Bíblia, fica de pé, põe a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, nós já estamos aqui na tua casa, na tua presença, e queremos entregar o nosso dia, Pai. Nosso dia de trabalho, de tarefas, de compromissos, Pai querido. Nós colocamos e entregamos tudo na tua presença, para que o Senhor possa agora, Pai amado, através da tua palavra, o Senhor venha ministrar em nossos corações, venha ministrar na nossa mente, Pai, de uma maneira extraordinária, Pai. Nós clamamos, Espírito Santo, e dizemos que nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Por isso eu repreendo todo cansaço físico, todo cansaço mental, toda preocupação, Senhor, com família, com casa. Pai, nós entregamos tudo na tua santa e gloriosa presença, e declaramos que nesta noite, Pai, queremos, Senhor Deus, sentir a tua glória, a tua presença neste lugar, o teu Santo Espírito falando conosco de uma maneira especial, Pai querido, e de uma maneira profunda, Pai, que possamos abrir o nosso coração e receber tudo que o Senhor tem preparado, Pai. Todo o alimento espiritual desta noite, Senhor, para que eu possa entregar para o teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor precisa para cada um dos teus filhos, Senhor. E se houver alguém doente aqui, recebe a cura, a saúde no teu corpo agora, em nome de Jesus. E todo mal
Vai soltando esses corpos agora, e nós abençoamos com saúde, abençoamos com vigor, abençoamos com descanso do Senhor sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Diga assim: Jesus, Espírito Santo, eu quero nesta noite ouvir a tua voz de forma mais profunda, porque eu preciso de ti, e o Senhor também precisa de mim, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amém? Quando foi passado esse texto de Ezequiel, que fala a respeito da vocação de Ezequiel, mas eu pedi: Senhor, eu quero um tema para a pregação, e o tema que Deus me deu dessa pregação de Ezequiel é a seguinte: Deus quer falar contigo. Eu vou repetir: Deus quer falar contigo. Vou repetir: Deus quer falar contigo. Deus quer falar comigo e com você, de uma maneira especial. E durante a mensagem você vai começar a observar de que forma Deus quer falar com você. Amém? Todos que aqui estão, todos sem exceção, Deus quer falar contigo. Amém? Aqui no texto de Ezequiel, nós podemos ler aqui inicialmente no versículo 1, que ele começa dizendo: esta voz me disse: filho do homem, põe-te de pé. Esta expressão já nos ensina algo diferente. Veja que vocês todos estão sentados, certo? Sim ou não? Eu vou dar um comando aqui agora, para simbolizar o que Deus quer falar comigo e com você. Põe-te de pé. É isso que Deus vai começar a falar conosco hoje. Ele vai nos tirar da zona de conforto, de acomodação, de descanso, até mesmo meio paralisado, só ouvindo. Mas Deus nos quer inteiro. Põe-te de pé. Põe-te de pé. Aleluia. Grava bem isso. Amém? Poder sentar. Vou fazer outro chamado. Coloca-te de pé. Está muito lento. Senta. Vou falar de novo. Tem que ser rápido, tá? Foi assim que Deus fez com Ezequiel. Põe-te de pé. É assim que Deus está nos chamando. Poder sentar. Foi difícil levantar da cadeira? Não? Seja sincero com Deus. Foi difícil? Eu pedi aqui para você levantar. Lá vem a pastora pedir para me levantar. Eu estou tão cansada. Mas só que não é a pastora que está falando aqui hoje, não. É Deus que está falando com você. É o Espírito Santo do Senhor que está falando comigo, com você. Põe-te de pé. Diga para o teu irmão: fica ligado. Deu para esquentar aí agora? É assim que Deus falou com Ezequiel. Podeis sentar. Obrigada. Essa voz falou para Ezequiel, que é o Espírito de Deus: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. O pôr de pé é ficar na posição certa para ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Provavelmente ele estava atarefado com várias atividades, envolvido com a sua rotina. Mas tem momentos que Deus nos chama
nos orienta. E esta palavra, ela é muito séria, muito importante para a nossa vida, porque Deus quer ministrar em nós algo diferente hoje. Eu sei que vocês frequentam os cultos, escola dominical, todas as atividades da tua igreja, a vigília amanhã, não percam. Vai ser muito bom, com certeza. Mas o que o Senhor quer nos ensinar hoje é mostrar uma concentração maior naquilo que Ele precisa falar conosco. Como eu disse no início, Deus quer falar contigo. Vira para a pessoa do seu lado e diga: Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Veja que Deus queria trazer para Ezequiel uma orientação divina. Não era qualquer conversa, era uma orientação divina. Uma orientação para falar para Ezequiel qual era a missão dele, qual era o projeto de Deus específica para a vida de Ezequiel. E para isso Deus o atraiu dizendo: põe-te de pé que eu preciso falar contigo. Entre na posição que eu preciso falar contigo. Deus precisava passar para Ezequiel as direções espirituais para ele fazer a obra de Deus, dentro do projeto de Deus que era com os filhos de Israel. Deus, quando nos escolhe, Ele tem algo específico para cada um de nós. Nunca será igual da pessoa que está ao teu lado e com você. Deus tem uma vocação, um chamado, como tinha para Ezequiel. É um escolhido de Deus, um homem que tinha as características já que Deus o determinou para esta grande obra. E nesse chamado Deus queria que Ezequiel se voltasse mais para perto de Deus, para ter uma comunhão mais específica, porque Deus precisava orientá-lo. Existem momentos da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor, que Ele precisa que a gente dê uma parada. Existem momentos da nossa vida, principalmente nós pastores, Deus quer dar uma paradinha, porque Ele precisa falar conosco de forma mais profunda. Às vezes é necessário esse tempo, e foi dessa forma que Deus conseguiu falar com Ezequiel. E no momento que Ezequiel se posicionou, o Espírito de Deus falou com ele, e ele se pôs em pé, e ele ouviu o que Deus tinha para orientá-lo. Ele atendeu o chamado e a voz de Deus. E ele sabia que quando Deus estava o chamando, é porque algo do qual o homem, a natureza dele, não saberia, nem podia imaginar qual era o propósito de Deus. Nós humanos somos pessoas limitadas. Nós enxergamos somente muito pouco. Por isso que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Jamais podemos alcançar o pensamento de Deus naquilo que Ele tem de especial para o nosso chamado. E nesta noite, o Senhor quer falar contigo e comigo. Veja que Deus, quando chamou Abraão, Ele disse da seguinte forma: ora, disse o Senhor a Abraão. Diga para o seu irmão: Deus fala. E disse para Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual era o projeto ou o plano de Abraão? Morar perto dos pais, perto da família. E da noite para o dia Deus mudou todo o curso do projeto e do coração de Abraão. E o que Abraão fez? Atendeu o chamado de Deus.
Deus está procurando, e foi visível que Ezequiel fez, que Ezequiel, ele tomou uma atitude de prontidão. Ele foi rápido em atender e se colocar de pé na presença do Senhor. Ele agiu rapidamente. E muitas vezes, Deus tem tentado falar com muitos, mas tem muitos que têm se afastado, acha que não é com você, acha que não é bem isso que Deus deseja falar contigo. Mas veja bem, eu quero dizer que cada um de nós, cada um dos irmãos que se encontram aqui, foi escolhido por Deus. E Deus está querendo se aproximar mais. Ele está querendo que nós, escolhidos dele, se aproximem mais dele, tenham mais intimidade com ele, para ouvir exatamente o que é que Deus quer que a gente faça, o que Deus tem de missão específica para cada um de nós. Cada um tem a sua vocação, cada um tem a sua habilidade, cada um tem os seus potenciais espirituais, cada um tem um chamado especial de Deus. Não há necessidade do povo de Deus invejar ninguém. Não precisa tirar lugar de ninguém. Deus tem para mim e para você um projeto específico, para que eu e você façamos aquilo que Deus tem de desejo de fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. O que observei aqui na vida de Ezequiel é que ele teve uma atitude de prontidão. Tenha uma atitude de prontidão quando Deus fala que quer falar com você. E diga: Senhor, eis-me aqui. Ezequiel teve uma prontidão. E Deus queria que ele tivesse comunhão com Deus. Queria ter mais intimidade. Deus queria falar com Ezequiel. Qual é o seu nome? Diga bem alto. Diga todos juntos, qual é o seu nome? Todos juntos. De novo. Fala o teu nome bem alto. Mais alto. Deus quer falar com você. É Maria, João, Jéssica, Eduardo, Jonas. É pessoal. É com você mesmo. Diga: é comigo mesmo. Deus quer falar comigo. E o que eu achei muito interessante, que aqui no texto ele tem essa expressão, filho do homem. É aqui que é a chave da pregação. Filho do homem. Por que que Deus chamou Ezequiel dessa forma? Filho do homem. Deus nesse momento aqui estava tratando ele como um ser humano, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com os seus medos, com os seus anseios. Mas no momento em que Ezequiel compreende que ele, como homem natural, jamais ele poderia ou deveria fazer a obra de Deus segundo a sua vontade. E nesta hora, o homem de Deus natural recebe a instrução de Deus espiritual e coloca sobre a vida de Ezequiel todas as direções para que ele fizesse a obra de Deus no meio dos filhos de Israel. O mensageiro, no caso próprio Ezequiel,
ele recebe aqui da parte de Deus uma grande estratégia. Porque nós precisamos ser instrumento de Deus naquilo que o Espírito Santo de Deus quer que verdadeiramente a gente fale. Não pode ser da minha vontade. Não pode ser baseado no meu conhecimento. Por isso que Deus queria instruir Ezequiel. Ele queria que aquele homem natural, que o Ezequiel homem, Ezequiel inteligência, o Ezequiel com as habilidades normais de homem, Deus não estava precisando nada disso dele. Alguém pode dizer aleluia? E Deus, quando o chamou, pediu para que ele colocasse de pé, é para que ele compreendesse que a missão dele é espiritual. Aleluia! A missão é espiritual. E por ser espiritual, ele precisava receber orientações do próprio Espírito, do próprio Deus. Onde a natureza dele, orgulho, vaidade, autossuficiência, que ele carregava com ele, nada disso Deus queria que passasse na frente da direção de Deus. Porque Deus o escolheu e chamou como profeta. E a vida de profeta não é fácil. Normalmente a vida de um profeta, eu não estou falando de dom de profecia, eu estou falando do chamado ministerial de profeta. Profeta é aquele que indica o caminho, que mostra o erro, que leva o povo a um arrependimento, que leva o povo a um conserto. E Deus estava colocando sobre Ezequiel uma missão muito árdua. E ele avisou, olha lá, o povo é rebelde. Lá eles estão adorando a deuses. Então a sua missão é árdua. Amados, para fazer uma missão e cumprir a missão de Deus, se não for por ordem de Deus e na direção do Espírito Santo de Deus, nada acontece. Nada acontece. Por isso que nós não podemos fazer ou imitar pessoas com chamado, se Deus não te chamou para fazer. Só devemos fazer aquilo que Deus nos vocacionou, naquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para cada um de vocês. Não precisa invejar, mas aquela irmã canta tão lindo, aquela outra dança tão bonito, o outro prega tão bem. Amados, cada um tem a sua vocação. E tem que ter a direção do Espírito de Deus para você, para que você suceda e dê bons frutos. Então veja que filho do homem é para mostrar para a própria Ezequiel que sem o Espírito de Deus orientar, ele não poderia fazer nada. Nesta hora, eu observei a humildade de Ezequiel, de ouvir a direção de Deus e de executá-la. Ele executou tudo que Deus revelou para ele no chamado e na vocação. Mas por que que ele realizou tudo? Porque foi Deus que escolheu. E Deus, quando escolhe, Ele se responsabiliza por todas as situações que virão na caminhada desta missão. Deus é com aquele, quando Ele indica, encaminha, Ele é responsável. E também a expressão filho do homem significa, esse título profético, como eles falam, para mostrar que ele é nascido da carne, que ele é frágil, e que ele foi instruído com as suas ideias humanas, e que isso não contribui para o bom resultado do chamado e da nossa vocação. Irmãos, a maior instrução, a maior formação que qualquer servo ou serva de Deus, escolhido de Deus, tem, é quando Deus te chama e diz assim: eu vou te levar para tal lugar e tu farás isto, isto e isto, porque eu sou contigo.
Deus que é responsável pelo nosso chamado. É Ele que tem que falar conosco. Ele tem que revelar para nós o que Ele quer de nós. Essa pequena advertência é importante também ressaltar, porque descreve a vocação do profeta em falar somente as palavras que Deus lhe dá. Todo profeta tem que falar somente o que é da parte de Deus. Não pode inventar. Não pode uma palavra do profeta ser direcionado pela vontade do homem, somente pelo comando do Espírito Santo de Deus. Por isso que certos chamados são dolorosos, são difíceis. Por que que são difíceis? Justamente para não ter esse erro, para ter esse zelo de Deus, falar somente da parte do Senhor. E quando Deus escolheu Ezequiel, Deus vinha preparando, mas foi Deus que escolheu. Foi Deus que fez a escolha, porque Deus conhece o coração. Mesmo uma missão tão árdua dessa, Ele fala que, né, os filhos são de dura semblante e obstinados de coração. Meu Deus, se Deus me dá uma direção dessa, ai Jesus, me ajuda. Não é para uma missão, você bater de frente com pessoas com coração duros, rebeldes, é tão difícil. Mas se Deus envia, Deus se torna o responsável. Amém? Então, Deus quer falar contigo e comigo. Ezequiel foi chamado para se posicionar, ficar de pé e ouvir a comissão da parte de Deus para a vida dele. Você é um escolhido de Deus. Eu não sei se você algum dia perguntou para o Senhor, de forma específica: Senhor, eu já aceitei Jesus, mas qual é a minha vocação? Qual a área que o Senhor quer que eu trabalhe realmente? Qual é a área que o Senhor quer que eu me especialize espiritualmente, para que o meu chamado venha a frutificar? Deus quer falar comigo e com você. Ezequiel, olha que importante, ele foi escolhido como profeta. Ele era dotado de muita energia, de muita disposição e de muita força de vontade também, e tinha muitas qualificações espirituais. Presta atenção nas virtudes. Ele era um escolhido, diga escolhido. Ele tinha energia, força de vontade e qualificações espirituais para ocupar o ofício o qual ele foi chamado. Escolhido, força de vontade, disposição, qualificações espirituais para ocupar o ofício. Ele também foi capaz de suportar muitas privações e misérias. Nem todo mundo suporta. Nem todo mundo se dispõe a renunciar às coisas do mundo. Nós sabemos disso. Ele foi incansável em todo o trabalho que ele fez. Era muito amado pelo seu povo e também muito respeitado pela liderança. Veja o perfil de Ezequiel.
as qualificações que ele possuía e a escolha de Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Deus quer falar contigo. Diga para o seu irmão do seu lado: Deus quer falar contigo. Profundamente. Profundamente. Diga para a pessoa do seu lado: é com você mesmo. Dá o nome da pessoa se você souber. Chama ele ou ela pelo nome. Vira para o seu lado e diga: Deus quer falar com você, fulano. Dá o nome. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Mas, pastora, nós estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país. Não era diferente na época de Ezequiel. Deus está mandando dizer aqui que não adianta nós darmos desculpa do problema econômico, da corrupção, o desemprego. Põe-te de pé. Põe-te de pé. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Não importa nada, nenhuma circunstância. Os escolhidos de Deus são os escolhidos de Deus. O tempo e a história que Ezequiel viveu foi tão difícil quanto a que nós estamos vivendo no momento. Eu acho até que talvez seja até pior agora. Com tanta modernidade, com tanta influência de internet, de sistemas de informação, cobranças de agilização nas respostas, em tudo. Tudo você tem que ser rápido, tudo é para ontem, né? Não pode deixar para a semana que vem, é para ontem. Então, eu observo que nada disso interfere no que Deus quer falar comigo e com você. E Ele também sacrificou os seus próprios interesses e afetos a fim de servir ao Senhor. Mas, pastora, o que Deus mandou eu fazer, eu vou ter que deixar de viajar, deixar de ver minha família. Eu vou ter que abrir mão dos meus próprios interesses. Sim. E as minhas férias, ou isso, ou aquilo. Servir a Deus é uma disposição interior. Ela nasce aqui dentro, ó. Eu quero servir e eu vou servir. Faça sol, faça chuva, tempestade, neve, eu vou servir a Deus. Esta era a posição de Ezequiel. Ele serviu e fez o melhor que ele podia para o Senhor. Renunciou à parte afetiva, renunciou com certeza até mesmo descanso, para colocar em prática um projeto sobrenatural, um projeto estrondoso da parte do Senhor. Eu lhe faço uma pergunta, você se dispõe? Põe-te de pé. Pode sentar. De novo, põe-te de pé. É assim que Deus quer. Pode sentar. Deus quer falar comigo e com você. Não adianta falar assim, não, mas é só com o irmãozinho do meu lado. Não, é com você.
Diga para a pessoa do lado, é com você que Ele quer falar. Diga, com você que Ele quer falar. Com você que Ele quer falar. Com você que Ele quer falar. É com você. É pessoal. Gente, que coisa mais linda Deus queria falar conosco. Já pensou ter uma exclusividade com Deus? Deus quer falar com a senhora. Deus quer falar contigo. Pensa que vai ficar só esquentando o banco? Não. Deus quer falar contigo. Só com você. Aleluia. Deus quer falar com cada um individualmente, como Ele fez com Ezequiel, porque nós também somos escolhidos de Deus. E Ele fala, põe-te de pé, que eu quero falar contigo. E quando ele se posicionou, o Espírito entrou nele, e ele ouviu a voz de Deus, e falou, eis-me aqui. Muitos não querem essa intimidade com Deus, porque sabe que ouvir a voz de Deus é uma grande responsabilidade. Mas eu quero dizer que é algo maravilhoso. E Deus precisa de mim e precisa de você para fazer a obra. E eu pensando sobre essa mensagem, Deus estava falando que muitos estão paralisados. Eu vou ver se alguém é usado para falar comigo. Vai passar 1 ano, 2, 10. Muitas vezes Deus quer que você o busque. Você conhece pessoas com mania de profecia? Só vai atrás de profetas? Não, profeta não, dom de profecia, né? Profeta não faz isso não. Mas muitos usam o dom de profecia de forma errada. É só você abrir a Bíblia aqui. Deus fala com você o tempo todo. O tempo todo Ele fala conosco. Eu preguei sobre isso umas 2 semanas na minha igreja. Ele fala contigo na hora que você levanta, na hora que você deita, na hora que você está no teu trabalho. Se o teu coração está aliançado com Deus, Ele fala com você o tempo todo. Diga, o tempo todo. O tempo todo. Deus quer falar com os seus escolhidos. Assim como Ele escolheu Ezequiel, pediu para Ezequiel se posicionar, se colocar de pé, o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele foi tomado com este poder, e neste poder ele ouviu a voz de Deus, para cumprir o chamado e a vocação dele na terra. Deus está chamando os escolhidos, para falar com cada um de nós, de forma especial. Quando eu falo falar contigo, eu não estou falando que Deus vai falar com você porque Ele quer te entregar alguma bênção, porque Ele quer entregar uma chave de porta de trabalho. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que Deus quer entregar algo relacionado ao teu chamado espiritual. É chamado, algo específico para a sua vida na terra. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer eis-me aqui, Senhor? Ele quer falar com nós, os escolhidos. Aleluia. Ele quer que os seus escolhidos tenham uma vida separada. Uma vida separada das coisas que possam te contaminar. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa colocar-se na posição espiritual certa, para que não haja erro na sua audição.
E no caso de Ezequiel, Deus tinha uma missão muito particular. E o que eu quero compartilhar com vocês, que essa função que Deus colocou sobre a vida de Ezequiel, é um ofício dado por Deus, e é um ofício santo, que tem que ser zelado, que tem que se cumprir. É um ofício que você estará sendo a boca de Deus. Estará falando a respeito daquilo que Deus colocar na sua boca. E para ser boca de Deus, precisa estar com a tua vida correta. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para ser mais ou menos crente. Não dá para ser mais ou menos eu sirvo a Deus e um pezinho no mundo. Ezequiel renunciou a tudo. Relacionamentos inúteis, desnecessários. Conversas desnecessárias. A quem nós temos que servir para falar com Deus? Somente a Deus. Não podemos servir a dois senhores. E Deus está querendo falar com muitos escolhidos daqui. Sabe por quê? Porque Deus precisa instruir coisas tremendas e grandes, viu, pastor? Ramaná Sodolosemanaia, nunca visto, Labassure canto, nunca Labaxaia visto, Rabassumaná Sodecanto. Não é como o homem quer, mas é como Deus quer. Alabassorochoromanai. É como Ricochumanaia, como Deus fez com Ezequiel. Ele não quer nada que o homem pense ou faça. Ele quer introduzir o que Deus demanaço decanta. É Deus que vai introduzir o que Ele quer que faça, o que Ele quer que fale, o que Ele quer que instrua ou que se modifique. Alabassomanai. E o que revela para nós que Ezequiel não teve medo de nada. É Deus? Vou fazer. Deus quer? Vou cumprir. Ah, mas e se... Não, é Deus. É Deus. É Deus. É Deus que tem que ser respeitado e reverenciado nessa terra. Halabassoroshemanai. Deus quer trazer a instrução dos céus. Coisas grandes, coisas novas, estratégias necessárias para a nossa cidade e para o nosso país. O inimigo tem criado estratégias de outra forma, e o povo de Deus está esquecendo de buscar também a estratégia de Deus. É por isso que Deus quer instruir, Deus quer dar nova estratégia, Deus quer levantar os escolhidos como Ezequiel, homens totalmente sintonizados com o Espírito Santo de Deus, ouvindo as instruções de Deus, colocando elas em prática. Doa a quem doer. É idólatra, não é idólatra, é corrupto, não interessa. É cumprir o que Deus quer que cumpra. Deus, Ele não quer e nem procura aqueles que estão acomodados. Ele quer tirar muitos da zona de conforto. Seria muito mais fácil para Ezequiel: não, está tudo bom aqui, deixa ficar assim mesmo. Deus fala: não, Senhor, muito difícil. O povo de Israel, coração muito duro, muito rebelde. Não, Senhor, me deixa aqui. Quantas vezes eu já disse isso para ele: não, Senhor, por favor, não, Senhor, ai, não vai dar não, Senhor.
Tem hora que é um estreito, porque você sabe que você vai confrontar com situações bem difíceis. Mas depois a gente se arreda, fala, não, Senhor, tá bom, eis-me aqui. Me envia. Me envia que eu vou, mas vai comigo, hein, Senhor? É com o Senhor mesmo que nós temos que ir. Não é com a nossa força, nem com o nosso conhecimento, mas é com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus não quer pessoas acomodadas, nem paralisadas, nem engessadas, nem em pecado. Deus precisa de um povo separado, santo, para falar com Ele, para ouvir o que Ele tem para falar conosco, para aquilo que Deus tem como vocação específica para mim e para você. Aleluia. Amém. Deus quer você num relacionamento íntimo com Ele, bem pertinho de Deus, bem ajustado com Deus. Mas pastor, eu não tenho tanto tempo para buscar a Deus. Tem sim. Nós que às vezes não administramos o nosso tempo, a gente gasta muito tempo com coisas às vezes até desnecessárias, e às vezes não são nem prioridades. Não é verdade? Se você se organizar, você terá tempo para estar na presença do Senhor, para se consagrar, para se reservar só para Deus, se desligar de tudo, renunciar ao WhatsApp, internet, por um período, para você falar com Deus, para você ouvir a Deus. O inimigo tem entrado muito nessa área. Antes era o Facebook, depois foi para o Twitter, aí ele vai pulando. Só que nós, povo de Deus, precisamos de discernimento, usar essas ferramentas realmente, de forma correta, para que você não se escravize, para que você não adoeça. Na China já tem vários tratamentos com jovens, não sei se vocês sabem disso, que são viciados completamente em internet, em celular. Eles não querem mais conviver com pessoas, não querem ter amizades, não saem do quarto, num tipo de vício como a droga, como o álcool. E eu já tenho visto muito crente viciado no celular. A gente faz trabalho de libertação, de cura, mas daqui a pouco o inimigo prepara outra forma. Se você não é uma pessoa completamente sarada, você se apega novamente em algum outro vício, e a tua alma está lá presa novamente. Gasta às vezes horas e horas, desnecessariamente, a não ser que você trabalhe, seja realmente uma comunicação profissional. Também terminou, acabou. E esses jovens, sabe o que acontece? Sabe como é que os pais tiram ele de casa? Eles saem amarrados, com camisa de força, para levar para o tratamento em clínicas. Olha que ponto chegou o poder de atuação do inimigo. Vários casos. Sem falar aqueles que tentam suicídio, etc, Mas assim, é chocante, mas é a realidade. Se você tem filho, filha, por favor, seja firme nessa questão. Não perde seu filho para o mundo, não. Não perde para o inimigo, não. Viu? É mais importante você cobri-lo com essa proteção, do que simplesmente ficar mais falando, não, deixa lá meu filhinho lá mexendo. Você não sabe o que ele está mexendo, Pode entrar em outro caminho, outro atalho, que poderá te surpreender negativamente. E Deus não tem isso para você, nem para a tua casa. Então, como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está o seu tempo com Deus? Deus quer falar contigo.
Deus quer falar contigo. Ele quer falar a respeito da sua vocação, do seu chamado, para que junto com os seus pastores, você seja treinado, preparado, colocado na área certa, no ofício certo, não é o que você quer. Já passei por tanta experiência nesses 27 anos, pessoas que querem ser pastor e não têm chamado. Veja que foi Deus que escolheu Ezequiel como profeta. Não foi Ezequiel que quis. Meu esposo sempre fala, se eu soubesse que ser pastor é isso, eu não teria aceitado. Não é verdade, pastor? Claro que ele fala isso brincando, mas é que é árduo. Mas como foi Deus que chamou, Deus capacita. E aí tem momentos de alegria. Não é só de tristeza, não. Temos muitas alegrias. E a primeira é de fazer a vontade de Deus. Essa tem que ser a nossa alegria constante, de fazer a vontade de Deus. Aleluia! Qual é o seu chamado? O que Deus quer te colocar? Qual é o ofício no reino de Deus que Deus quer te colocar? Para saber, é necessário que você se coloque de pé e deixar o Espírito Santo de Deus entrar em você e você ouvir o que Ele tem para falar, para te orientar. E Ele vai fazer isso, porque Deus tem pressa. Ele tem pressa com o povo que Ele escolheu para fazer a obra como Ele quer. Volto a reforçar. Cada um tem a sua utilidade no reino de Deus. Não precisa furar fila. Não precisa passar na frente de ninguém. Deus está falando para falar. Para cada um de nós tem o tempo certo para assumirmos determinado ofício no reino de Deus. Mas como nós lemos aqui, Ezequiel, ele primeiro foi escolhido por Deus, depois ele se dispunha, ele tinha energia, força de vontade, e ele tinha qualificações espirituais. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está o seu ânimo? Se Deus te chamar agora para uma missão inusitada, o que você responde para Deus? Você vai ou vai falar, Senhor, dá para vir a semana que vem? Porque aí eu tiro mais uns dias de descanso. Aí a semana que vem eu estou disponível. Mas Deus está falando que é agora. É o hoje, o já. Ou seja, o mais rápido. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque-se de pé. Põe-se de pé. Quantos aqui já sabem qual é a sua vocação? Por orientação de Deus na sua vida, levante o braço. Por orientação de Deus. Levanta bem alto para mim ver. Ok. Pode abaixar. Vocês que levantaram, sem ser aqui, vocês que levantaram o braço de vocês, vocês já estão dentro do ofício de Deus? Estão? Ou mais ou menos? Já estão? Os que levantaram a mão, né? Já estão no ofício, no chamado específico? Sim? Amém. Eu quero dizer para vocês que Deus quer orientar mais vocês, viu? Viu? Amém? Os que levantaram a mão, presta atenção, os que levantaram a mão, Deus quer falar mais ainda com vocês. Que tem uma outra etapa, coisas novas de Deus, relacionada ao ofício de vocês. Deus quer que vocês avancem um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por vocês, dentro dessa palavra, porque Deus quer falar conosco, e Ele quer que você seja um porta-voz dEle.
seja no louvor, seja na intercessão, seja como evangelista, seja como pastor, profeta, apóstolo, mestre, seja como for o teu chamado. Deus quer falar contigo. Fecha teus olhos, põe a mão no seu coração e comece a falar com o Senhor. Como está a sua intimidade com o Senhor? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu ofício? Como está a sua vida espiritual? Se está tudo certo? Se você está caminhando corretamente? Eu quero dizer que está bem próximo da intimidade do Senhor, e você pode aprimorar mais ainda. Procurar a face do Senhor, a intimidade como Ezequiel, se colocar de pé, se colocar na posição que Deus te chamou, porque Deus vai te revigorar, Deus vai te dar novas forças. A palavra de Deus, ela tem poder para te renovar, para te dar mais talentos para fazer e cumprir o teu ofício. A sua dedicação, o seu empenho, a sua entrega será de extrema importância para Deus, para que você possa ouvir e fazer aquilo que Deus te chamou. Você é especial para Deus, você é especial para o Senhor. Não deixe o inimigo colocar coisas na tua mente, no teu coração, dizendo que você não serve para nada, porque Deus está falando assim que foi Ele que te escolheu, e Ele tem te preparado e vai te preparar mais ainda. E Ele manda dizer também para que você não coloque mais impedimentos. Abra teu coração, entrega a sua vida definitivamente, completamente, integralmente para o serviço do Rei. E Ele fará sobressair os projetos através da sua vida. Deus tem prazer em nos dar aquilo que Ele tem de projeto para nós. Não coloque mais culpa, não coloque mais impedimento, inseguranças, medos. Eu quero dizer que todos esses sentimentos, eles permanecem em nós como pessoas humanas, o que é normal. Mas quando Deus nos convoca, quando Ele tem um ofício para mim, para você, tudo isso sobrepõe, se torna maior, se torna grande e te faz permanecer de pé. Onde era fraco, Deus vai te fortalecer. Onde você tinha desânimo, Deus vai te renovar, vai te levantar, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a circunstância que vocês estão vivendo e passando, elas são momentâneas, elas são passageiras, mas elas não podem ser engolidas pelo ofício que Deus tem para vocês. O ofício de Deus é maior na tua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida, porque a palavra diz que quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, virão sobre nós todas as bênçãos. Não coloque mais impedimento, mas obedeça a voz de Deus. Obedeça, porque Deus quer falar contigo. Deus quer falar de forma extraordinária. Deus quer falar de forma individual, porque Ele te vê como uma pessoa especial. É com você mesmo, é comigo. Não importa
Ah, mas Senhor, eu não mereço. Ah, Senhor, eu não vou saber fazer. Eu quero dizer que Ezequiel, ele se anulou como homem e recebeu tudo da parte de Deus, porque Deus vai te dar tudo para fazer a obra dele. Deus vai te dar todos os recursos que você precisa para cumprir a sua vocação aqui na terra. Mas entenda que você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. Abra teu coração, se alinhe com o Espírito Santo e deixa Ele falar contigo. Diga para o Espírito Santo: eis-me aqui, Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu preciso ouvir o que tu tens da parte de Deus para falar comigo. Alabassoramanai. Abre as tuas mãos agora. Começa a pedir: Espírito Santo, eu quero te ouvir, Espírito Santo. Abra as tuas mãos. Fica com a liberdade para falar com o Senhor. Eu preciso, Espírito Santo. Mais alto. Eu preciso, Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu sei que tu queres falar comigo de forma especial, assim como o Senhor falou com Ezequiel, assim como o Senhor chamou Abraão e eles atenderam o seu chamado, Pai. Senhor, se tem alguém aqui resistente em atender o seu chamado, que hoje, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, esses corações se quebrantem na tua presença, esses corações se rendam aos pés do teu Espírito Santo, que eles se incline, Pai, para atender a vocação e o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Espírito Santo, mostra, Pai, as vocações, mostra, Senhor, os ofícios de cada um dos teus filhos. Todos, Pai querido, cada um, Senhor, as crianças, os jovens, Pai, os casais, os obreiros, diáconos, diaconisas, pastores, presbíteros, missionários, levitas, tangedores, Pai. Toca, Espírito Santo, 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 toca, Espírito Santo. Deixa o Espírito te tocar, deixa o Espírito descer sobre você, assim como foi com Ezequiel. O Espírito encheu a alma, encheu o Espírito de Ezequiel. Ele estava completo na presença do Senhor. Esteja completo na presença do Senhor, para você ouvir a voz do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deixa o Espírito descer sobre você. Não resista. Não seja uma pessoa religiosa, mas seja uma pessoa despojada. Entregue para o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele fluir sobre a tua vida. Deixa Ele manifestar a glória dEle sobre você. Você é importante para Ele. Ele pode se revelar para você em sonhos proféticos, em visões, audição espiritual. Se liga com Deus somente. Fecha teus olhos. Se liga com Deus, porque Deus quer falar individualmente. E Ele tem um jeito para falar com cada um de nós, de uma maneira de manasso de calabachai, remanasso de canto, recalabachorobanasso de manto rocochomanai, elecanto lo sorobanasso de canta,
Ramanaço de calabachaia. Digo assim: filho, rabaço de canta na machaia. Tu és meu, delamanaia. Tu és meu, de canto labachaia. Tu és de canto labassumanaia. Por isso não temas. Alabaçu de canta, farei algo. Rouba labaçu de canta diferente. Porque é necessário, filho. Porque eu de calabaçu de canta sondo os corações. E os meus olhos de cantarabaçaia contemplam tudo aqui do alto, filho, e tu não sabes, mas eu sei. Por isso, Locochomanaço de canta trouxe a minha hoje para falar contigo, Labassoremanaia, e dizer que tu és meu, de Lamanaia. Faça como eu quero, Lecandarabaçaia. Faça como eu quero. Arabaçu de canta, é como eu quero. Rabalabaçu de canta, porque é assim que é o certo, é assim que me agrada, é assim que eu espero, é assim que labaçu de canta tu verá uma decanta frutificação. Alabaçu de canta a perder de vista, filho. Eu sei que tu tem pedido, eu sei que tu tem colocado, por isso estou eu de recalabaçaia te avisando, te preparando para um caminho longo, para um caminho labaçu de canta glorioso, filho. Por isso obedeça, por isso sempre obedeça nos detalhes. Rabaçu de canta é nos detalhes, filho, porque tu és meu, labaci. Assim como eu falei com Ezequiel, estou eu falando contigo nesta noite, e que meu Espírito Santo venha sobre ti agora e te encha. E te encha labaçaia por completo, para que tu possa de manaço de canta te deleitar e receber da minha parte um grande rabaçu de canta renovo, um grande labaçuru xirimanaia, labaçu de canta, porque é necessário, porque será um novo tempo, é um novo tempo nesta igreja, é um novo tempo no teu chamado, filho. Por isso muitas coisas serão diferentes, porque as circunstâncias também são diferentes. E eu digo mais uma vez, como eu disse para Ezequiel: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Recebe as minhas palavras e a escreva na tábua do teu coração, porque lalabaçu de canta, assim diz o Senhor. Senhor, calabashirimanaya, repalabaçu de canto, remanaço de canta. Abre a tua mão, fale com o Senhor. Se quiser vir aqui à frente para falar com Deus, seja livre, saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque o Senhor quer fazer coisa grande. Alabasurimanaya, venha à frente, se coloque na presença do Senhor. Alabasurimanaya. Aleluia, aleluia. Fale com Deus, fale com o Senhor, se prostre na presença dEle, faça como você deseja, a sua liberdade, a liberdade espiritual. Venha à frente, fale com Deus. Senhor, eu quero ser como Ezequiel, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo, Pai, a meu respeito, a respeito da minha vocação, Senhor. Começa a falar, começa a clamar, começa a pedir para o Senhor esta maneira espetacular sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Dobre seu joelho, fale com o Senhor, fale com o Senhor, se prostre. Deixa Deus agir sobre vocês, isso com liberdade. Alabaçuri canta. Se quiser sentar no chão, sente no chão, mas fique como o Espírito te mover para ficar. Ninguém vai olhar para você. Isso, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Aleluia, aleluia. Fale com Deus. E se você precisar se consertar com Deus, este é o momento para se consertar com o Senhor. Pode ser que Deus já venha falando com você, mas você não deu crédito. Mas hoje o Espírito Santo, Ele te convenceu.
Ele te tomou, Ele te envolveu. Por isso nesta noite, Espírito Santo, fala com os teus servos, Pai, como o Senhor falou com Abraão, com Ezequiel, com Jeremias, Pai, assim como o Senhor falou com Moisés também, Pai. Fala com o teu povo, Senhor, mostra a vocação, levanta, Pai, os escolhidos, cada um no seu chamado específico, Pai. Eu abençoo a vida de todos vocês nesta hora, com esse chamado, com essa delecandarabassuribanaya. Espírito de Deus, toca, essa oração é individual, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. Recebe aí, recebe em nome de Jesus. Espírito Santo, toca labassuribanaya. Batiza com o teu Espírito, batiza com o teu fogo nesta noite. Começa a falar em línguas, se você fala em línguas. Libera a língua dos anjos. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo. Eu quero essas crianças aqui na frente. Deixa isso daí, venha na frente. Guarda, não, aqui. Independente. Isso, vem aqui. Isso, tudo separadinho, isso. Ajoelha, senta, como vocês quiserem. Fale com Jesus, tá bom? Feche os olhinhos. Feche os olhinhos e fale com Jesus. Deus tem chamado para essas crianças. Isso, feche os olhinhos e fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Se você precisa pedir perdão para Deus por algo que você fez e que tirou você dos caminhos do Senhor, do chamado e da vocação, agora é o momento. Deus te quer no reino de Deus. Deus te quer nos caminhos do Senhor. Deus te quer no centro da vontade dEle. Ele quer te usar na terra. Ele quer te usar no reino de Deus. Pai, eu selo, Pai, todas as orações que estão fazendo, Pai. Sela todas as orações. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre as crianças, Pai, o batismo com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, toma a mente dessas crianças, Senhor, que elas venham amar a tua palavra e o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. E se Deus já te chamou para fazer a obra e você recusou, conserte com Deus e procure o seu pastor. Amém? Amém? O Espírito de Deus está neste lugar. Pode ficar de pé. Dê as mãos aqui. Eu quero dizer que Deus pode falar de várias formas. Isso aqui é importante, já estou fechando. Deus pode falar de várias formas. Ele pode falar audível com você. Amém? Ele pode falar com você através de visões espirituais, desde que sejam visões corretas. Precisa ter sinais proféticos para ser visão correta. Tem que ter muito cuidado com visão. E o sonho profético também. É bom contar para o pastor o sonho, a visão, e ele vai encaminhá-los corretamente. Então Deus pode dar sonho nesta noite para vocês, a respeito do ofício de vocês. Amém? Então, antes de dormir, todas as noites, fala Espírito Santo, repouse sobre mim, ministra durante a noite, me instrua e me mostre qual é a minha vocação, porque eu quero fazer a tua obra, como Ezequiel fez, como Abraão fez, como Moisés fez, como Jeremias fez, como Jesus fez. Aleluia! Amém? Eu vou selar esta palavra. Deus quer falar
com você. Vou repetir. Deus quer falar com cada um de vocês, com cada escolhido dele, a respeito da vocação. Este propósito que foi colocado nessas semanas veio da parte de Deus. E quando Deus fala para a igreja, é porque Deus tem projetos grandiosos mais à frente. O que nós temos que fazer? Obedecer essas direções, para que todos vocês estejam alinhados, posicionados e de pé para Deus falar com vocês. Amém? Eu vou orar abençoando e selando. Pai querido, em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor. E agora nós queremos fazer como Ezequiel, nos colocar de pé, em prontidão, para ouvir da sua parte a missão que o Senhor tem, específica para cada um dos seus escolhidos, Pai, porque eles são especiais para ti, Senhor. O mundo muitas vezes diz que não, mas Deus diz que sim, porque quem te escolheu foi o Senhor, não é homem, mas é o Espírito de Deus que te escolheu. Por isso o Senhor diz nesta noite: sejam fortalecidos no Senhor, porque é Ele que vai conduzi-los todos os dias, em cada vocação de vocês. Pai, eu selo esta palavra, eu selo esta unção de vocação de cada um, de ofícios, Pai, que tudo seja esclarecido, Senhor Deus, de uma forma tremenda e extraordinária, Pai, para que a tua igreja se fortaleça, para que o povo esteja em unidade e em obediência ao chamado específico, Senhor, para que ninguém atropele ninguém, porque o Senhor tem trabalho para todo mundo, o Senhor tem tarefa para todas as áreas e todas as necessidades. Por isso, o que você vai fazer é aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você, ninguém vai fazer por você, é somente você que tem que fazer. Por isso que o Senhor chama de vocação. É o potencial espiritual, individual e particular. Receba esta palavra no coração de vocês, e que venha frutificar, e que o nome do Senhor seja engrandecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Obrigada.